Olá, estamos de volta, continuando o assunto da outra aula. Eu fiquei no tema: a escuridão era uma parte da criação de Deus. A frase contribui para a descrição do caráter inabitável da terra e também serve como introdução à próxima declaração: haja luz. Para dizer haja luz, tem que estar tudo escuro. As primeiras águas que eram parte da terra, que alcançavam as áreas profundas, mas também cobriam a totalidade da face ou superfície da terra. Os quatro termos, que em termos em hebraico, Tohu, Bohu, Roek e Terron, que quer dizer escuridão, unem-se para dar expressão à caótica condição da criação de Deus no seu estágio inicial. Era totalmente desorganizada, uma confusão de elementos totalmente inabitável para qualquer forma de vida. Mas o Espírito vivo e formador de Deus estava presente. Ele não era parte do cosmos, pairava sobre o cosmos. O Deus Criador, tendo a massa criada, desorganizada e confusa diante de si, continuou sua atividade criadora por meio da separação. À medida que fez isso, fez com que os aspectos de sua criação se tornassem distinguíveis. Ele falou a palavra de comando e o Espírito que pairava cumpriu sua ordem. Deus bradou: haja luz! Houve luz. E quando isso aconteceu, Deus fez a distinção entre a luz e a falta de luz, que é a escuridão. Ele prosseguiu fazendo outra separação. A expansão ou céu foi separada da mistura de terra e água. Gênesis 1, 6 a 8. Assim, por separação, Deus formou o céu. Uma terceira separação foi água da terra. Gênesis 9 e 10. Desse modo, Deus e seu Espírito formaram as extensões de água, oceanos, mares, lagos e os continentes. Os verbos que Moisés usou para relatar essas atividades foram os que se seguem. Haja foi o comando para o produto final aparecer. Deus sabia o que queria em cada caso. A ideia, o conceito veio em primeiro lugar. Pelo falar, ele fez o conceito tornar-se uma realidade. Outro ato, ele dividiu ou separou. Gênesis 1, 4 a 6. O verbo fazer, está lá em Gênesis 1, 7, expressa uma outra nuance da atividade de Deus. Quando ele separou, ele fez. Uma outra palavra de ação é seja juntado. Gênesis 9. O cosmos criado foi feito à imagem de Deus. O cosmos reflete aspectos do ser e caráter de Deus. Deus havia preparado um jardim que era bem apropriado para o homem. Tinha água, comida e riqueza. Gênesis 2, 9 a 14. Ele fez Adão e o colocou no jardim, entre as árvores e os animais, e fê-lo perceber que necessitava de uma ajudadora apropriada para cumprir os mandatos de cultivo, reprodução e comunhão. Finalmente, devemos tomar nota dos modelos que o Criador teceu na formação do seu cosmos. Um termo melhor para modelo talvez seja lei. O cosmos que Deus criou consiste de luz, céu, ar, atmosfera, e água e terra. Mas em meio a todos os elementos, suas combinações e processos, nenhum ser humano já foi capaz de descobrir como a vida veio a existir. O primeiro mistério das origens da vida é registrado em Gênesis 1, 11 e 12. Deus ordenou que a vegetação aparecesse na terra. A vegetação é uma forma de vida
e surgiu como um produto da terra. Forma de vida surgiram de uma combinação de elementos de uma substância morta chamada terra. Este milagre não foi mais realizado desde o tempo da criação. Segundo o grande mistério da origem da vida é registrado em Gênesis 1, 20, 21. Deus ordenou ao mar que se tornasse repleto de vida, adaptado à água e ao céu de pássaros para voarem nele. Isso aconteceu, mas é dito que Deus criou as criaturas viventes, todas as coisas que se moviam na água e no céu. A vida que estes seres viventes possuíam foi trazida à existência por um ato de criação. O terceiro mistério concernente à vida é sua continuidade. Vida vegetal de várias espécies foi criada para gerar semente, na qual estava o âmago da vida para o surgimento da vegetação, estação após estação. Plantas produzirem sementes geradoras de vida é um milagre. O quarto mistério, concernente à origem e continuidade da vida, é o maior de todos. Foi a criação de Adão e Eva à imagem de Deus. Gênesis 1, 26 a 28. Um mistério correlato ao da vida é a habilidade reprodutiva que Deus deu ao macho e à fêmea. E aí vem a criação do tempo. Deus criou o tempo quando começou sua atividade criadora. Gênesis 1:1. Ele prosseguiu criando dentro do tempo. A marcação do tempo, do mesmo modo, foi estabelecida por Deus. Existem repetidas referências a isso. Os termos noite, manhã e dia são indicativos de tempo. Houve tarde e manhã. O relato da criação tem a intenção de comunicar que Deus estabeleceu o ciclo do tempo, um período de escuridão e um período de luz, que juntos eram um dia. Da mesma forma, o relato comunica a ideia de que Deus estabeleceu a semana, consistindo de 6 dias de atividades e um dia de descanso. Deus também deu origem aos ciclos maiores controlados pela lua, os meses e as 4 estações do ano. Gênesis 1, 14 a 19. O 7º dia introduz novos aspectos ao trabalho criador de Deus. Gênesis 2:7 refere-se a este dia como o tempo em que Deus descansou. O resultado da criação, o reino cósmico. O cosmos é o reino, especificamente o reino cósmico. O cosmos consistia de luz, céu, que é a abóbada celeste, mares, que são as extensões de água, e terra seca. O cosmos criado, consistindo de muitos e variados aspectos e elementos, não é um caos inútil e desorganizado. Todos os aspectos são interrelacionados, conexões entre eles têm sido estabelecidas, existem modelos de combinações, como também potenciais para futuras interações entre algumas substâncias, sob a iniciativa e direção de cientistas. O cosmos, sujeito ao seu Deus Criador, permanecerá assim, até Deus dizer que chegou o tempo para a renovação e a consumação final. Enquanto isso, todo o potencial que Deus tem colocado na criação continuará presente, desafiando homens e mulheres a descobri-lo e desenvolvê-lo. A manutenção do reino cósmico, por meio do poder reinante de Deus e pelo seu Espírito, sempre presente e ativo, é chamado de providência de Deus. Um dos propósitos para o reino cósmico era tornar conhecida a maneira em que a vontade de Deus seria expressa em termos de modelos e leis que Deus implantou na sua criação. Que variedade, Senhor, as tuas obras, todas com sabedoria os fizestes.
O reino cósmico está sujeito e envolvido no processo de consumação. A queda do homem e suas consequências já afetaram esse processo. No entanto, as Escrituras deixam claro que o processo continuará. Tudo que foi incluído na criação, cosmos, universo, reino cósmico, de uma forma ou outra, revela o Deus Criador, seu construtor e governador. Mas qual o propósito da revelação cósmica? Primeiro, Deus se revela por meio do reino cósmico para tornar conhecido a toda a humanidade que Ele é um Deus de glória, majestade, poder soberano, vasta extensão de conhecimentos e sabedoria. Segundo, a revelação cósmica capacita homens e mulheres a conhecer, entender e apreciar como divinamente designados seu lar e seu lugar de trabalho, culto e lazer. Terceiro, a revelação cósmica produz um senso real de segurança para os portadores da imagem de Deus. Quarto, a revelação cósmica imprime na humanidade um senso de responsabilidade. É o lar que precisa ser cuidado. E aí, Deus criou o homem e a mulher. E eles são os vice-gerentes. Deus queria que eles comandassem as coisas da criação, não é? Então, o ser humano é o mais importante de todas as criaturas que saem das mãos de Deus. Deus criou o cosmos e trouxe à existência seu reino cósmico. Como parte deste reino, Deus criou Adão e Eva e os colocou nele para serem seus representantes e agentes. Adão e Eva foram criados intencionalmente de acordo com a vontade e planos de Deus. O registro bíblico da origem do homem e da mulher nos informa sobre Deus como Criador da humanidade. Deus planejou a criação do homem e da mulher. Deus tinha um propósito predeterminado para a humanidade. Homem e mulher deveriam ser governadores sobre a criação natural e representantes reais dentro do reino cósmico. Deus fez sua obra criadora de acordo com seu plano e propósito. Ele estava diretamente envolvido na verdadeira formação, modelagem, doação de vida e colocação do homem e da mulher dentro do reino cósmico criado. Deus criou o homem e a mulher de tal modo que seu relacionamento com o reino cósmico era de integridade inerente. Finalmente, a humanidade não foi planejada, criada e não ganhou um lugar com papel na criação, a fim de que pessoas pudessem ser redimidas. Todos os aspectos satisfizeram seu ideal, todos os fatores foram feitos, equipados e capazes de trazer o plano de Deus a uma realização total. A frase, a sua própria imagem e semelhança, pede uma atenção especial. Deus expressou sua vontade a respeito da natureza básica do homem quando ele deliberou consigo mesmo e declarou que o homem deveria ser criado. O homem é a imagem de Deus e que isso significa que o homem tinha certos dons como conhecimento, justiça, santidade, etc. Os termos são distintos. Imagem se referindo às qualidades naturais, semelhança às graças espirituais. Imagem e semelhança se referem às faculdades mentais e espirituais que o homem compartilha com seu Criador. A imagem consiste de semelhança física, como Sete era a imagem de Adão. Imagem se refere ao homem como representante de Deus, particularmente como vice-gerente. Imagem fala da capacidade do homem de relacionamento com Deus. Ele torna possível a comunicação e o relacionamento pactual. Deus estabeleceu um relacionamento ímpar entre si mesmo e os seres humanos quando os criou à sua imagem e semelhança. 4 realidades da humanidade ser portador da imagem de Deus. Deus é um ser pessoal. Ele falou na primeira pessoa, façamos. Posteriormente informou a Moisés que ele era o Eu Sou. Segundo, Deus
é autoconsistentemente pessoal. Cada ser humano é uma pessoa, não identifica a Deus, mas semelhante a Deus. Terceiro, Deus como pessoa é espiritual. O homem e a mulher também são espirituais, são personalidades espirituais. E quarto, Deus tem a capacidade de executar sua vontade e propósitos e alcançar suas metas. Os seres humanos são conhecidos como portadores da imagem de Deus por causa da sua habilidade singular de usar partes do corpo para dar expressão à sua personalidade, espiritualidade e virtudes. Deus, o Criador, é o Senhor soberano. Ele é o Rei da criação. Ele possui e tem o domínio sobre todos os aspectos inanimados, animados e humanos. Ao criar o homem e a mulher, a sua imagem estabeleceu uma relação de semelhança e unidade, que é vínculo, dar-lhes características, capacidades, potenciais e funções de maneira finita. Deus trouxe a humanidade para a sua família real. Ao homem e à mulher, Deus conferiu privilégios e responsabilidades únicas por causa da sua confiança neles e porque Ele desejou honrá-los como as mais excelentes criaturas da sua criação, conforme Salmo 8. Era para o homem e a mulher exercitarem suas prerrogativas reais, governando sobre o cosmos, desenvolvendo, mantendo todas as formas de vida na Terra, foram, de forma específica, colocadas sob a supervisão dos vice-gerentes de Deus. Nós estamos terminando aqui esta segunda aula e no próximo capítulo nós vamos falar do registro mosaico da revelação e da criação. Nós vamos falar também sobre a queda, Adão e Eva no Éden e mais outros assuntos.